17 de junho de 2017. Pedrógão Grande. O calor ultrapassa os 40 graus. Uma pequena faísca acontece. Em minutos nasce um incêndio feroz. O que parecia apenas mais um fogo de verão transforma-se numa tempestade de fogo impossível de controlar. As chamas avançam a uma velocidade que ninguém consegue acompanhar. Famílias entram nos carros a fugir, mas o fogo chega primeiro. A estrada torna-se uma armadilha, carros derretem, o céu fica negro. E em poucos minutos ninguém percebe o que está realmente a acontecer. O calor que se sentia não vinha apenas do fogo. Chegava como uma parede invisível. A primeira sensação não é dor, é pressão. Como se o ar ficasse pesado, a esmagar o corpo, como estar ao lado de um forno industrial aberto multiplicado por 10. O ar queima antes de tocar. A pele começa a encarquilhar, como relataram os bombeiros. Os pelos desaparecem sem chama. As mãos ficam dormentes e depois em brasa. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ovasco e hoje vamos falar de uma das maiores tragédias que aconteceu em Portugal, o incêndio de Pedrógão Grande. E vou ser muito sincero, isto é um dos casos que mais me está a custar e consigo notar isso apesar de ainda não ter começado a gravar o vídeo, pelo medo que eu estava em gravar hoje, porque existem muitas coisas para falar do que aconteceu e eu não quero de maneira nenhuma desrespeitar a memória de ninguém, nem dizer algo errado. Então tentei compilar o máximo de informação possível, da melhor forma que sei, da melhor forma que posso, nas fontes mais fidedignas, para que a informação esteja com qualidade. Eu sei que isto é um assunto muito polémico, que causa muita mágoa e a toda a gente, e principalmente também a quem viveu esse terror. Por isso, de maneira nenhuma, eu não tenciono mesmo desrespeitar a memória de ninguém. E, pelo contrário, quero dar a conhecer o caso, quero também falar de algumas vítimas, quero falar de alguns testemunhos, mas também clarificar o que é que aconteceu naquele dia. Trouxe várias informações que explicam muito bem a causa do incêndio e também o que levou ao mesmo se ter tornado um dos maiores incêndios de Portugal de sempre. Tudo começa às 2h43 no dia 17 de junho de 2017. Chega ao 112 uma chamada curta. Coluna de fumo, será em mato. Nada fazia prever o que estava para vir, mas 19 minutos depois já era reportado um incêndio de grandes proporções e os operacionais do terreno pediam urgentemente mais meios. O primeiro helicóptero, a partir de Santa Combadão, só é acionado 24 minutos depois do alerta, mas segundo as regras, devia ter sido usado logo no ataque inicial às 2h43. Só mais tarde segue o outro helicóptero, o de Ferreira de Zézer. As primeiras horas foram marcadas por falhas graves, más organizações, ausência de reconhecimento adequado e regras de sistema de socorro que não foram cumpridas. Isto obviamente não é para desmerecer ninguém. É um facto porque foi realmente um incêndio que teve proporções muito grandes mesmo. E isso vais perceber mais à frente, porque as circunstâncias deste incêndio foram as melhores para criar uma tragédia gigantesca. Às 6h14 o fogo estava descontrolado. O incêndio já lavrava 4 frentes com 60% da área a arder livremente e aproximava-se da zona industrial de Pedrógão Grande. Às 6h18 a Proteção Civil envia o helicóptero 03. Às 4h22 surge o primeiro alerta de bombeiro ferido. Às 6h28 pedem 6 máquinas de rastro para abrir caminhos de contenção de fogo. E para vocês entenderem o que são máquinas de rastro, é muito importante sabermos, em primeiro lugar, ao fim e ao cabo são equipamentos como os bulldozers e outras máquinas. A sua principal função é criar faixas de contenção e acessos para outros veículos, removendo assim a vegetação e materiais inflamáveis rapidamente, o que acaba por acelerar a contenção e garante a segurança da equipa. Às 8h45 é ativado o Plano Municipal de Emergência de Pedrógão Grande, mas já Várzeas e Vila Facaia estavam rodeadas pelo fogo. Havia casas a arder e não havia bombeiros. Às 9h13, a aldeia de Pobrais fica cercada pelas chamas, com 20 pessoas a exigirem evacuação. Sucedem-se alertas populares para o 112 e para diversos comandos da Proteção Civil do país. Apesar da gravidade ser evidente, o Plano Distrital da Proteção Civil de Leiria só foi ativado mais de 24 horas depois do início do fogo e já com o primeiro-ministro no terreno. Pior ainda, o incêndio já se espalhava pelos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco. Só às 10 de sábado, dia 17 de junho, a Proteção Civil assumiu oficialmente a escala da catástrofe. Este incêndio começou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. Durante uma semana devastou vários concelhos da região do centro. Deixou um rastro de destruição sem precedentes. Houve 65 mortos, mais a morte de um bombeiro. Morreram nas aldeias, nas estradas do concelho de Pedrógão Grande. E mais 250 feridos, incluindo 12 bombeiros, dos quais 5 estavam em estado crítico, tornando-se esta uma das maiores tragédias humanas relacionadas com fogos florestais em Portugal. Eu quis dar um pouco mais de noção ao que é que estava a acontecer, pelo menos nas primeiras horas, as dificuldades. Acho que era muito importante. Há muita coisa que fica por falar, obviamente, mas eu
tive que retirar o que eu achava mais importante para vocês ouvirem. E agora vem uma das partes mais fulcrais e é simplesmente um episódio que aconteceu, que foi durante o incêndio, e é protagonizado por Diogo Manuel Carvalho Costa, de 21 anos, o jovem que tentou ajudar. Trabalhava na extração de madeira com o tio Mário Carvalho, que acabou por morrer também. No dia 17, preocupado com máquinas e veículos, tentava salvá-los do fogo. E então acaba por sair no seu Mitsubishi Stracar para proteger um veículo. O seu carro mais tarde é encontrado estacionado sem sinais de acidente na EN 236-1, a mais conhecida chamada Estrada da Morte. O corpo dele estava a 180 metros à frente do carro. A família acredita que ele tentou ajudar alguém ou que foi surpreendido pelo avanço súbito das chamas. O telemóvel continua a chamar até às 11h30, sugerindo que o corpo não tenha sido consumido até essa hora. Conclusão provável do relatório foi que o Diogo abandonou o caminhão grande, voltou ao carro, entrou na Estrada da Morte e, bloqueado por carros a arder e queda de árvores, tentou fugir a pé, mas foi apanhado pela onda de calor. Porque lembrem-se que muitas das vezes nestas circunstâncias as pessoas não morrem pelo contacto com o fogo, pelo menos ele ainda não tinha contactado com ele, mas simplesmente pelo excesso de fumo que existe no ar. E agora iremos falar do casal Almeida e o amigo, a colisão fatal com os bombeiros. O casal Manuel e Maria Almeida, com o amigo Américo Braz, regressava a Lisboa após uma reunião em Góis. No fim da reunião, às 19h, iniciaram a sua viagem de regresso em direção a Lisboa, tomando o IC8, que os levaria a passar por Pedrógão Grande em direção a Pombal. Quando chegaram à localidade de Picha, a N2 estava cortada pela GNR devido ao incêndio e foram para a M512. Depois, eles acabaram por ir para a Estrada da Morte e entram nela por volta das 8 da noite. Entre fumo e más condições de visibilidade, o Mercedes colide com grande violência com uma viatura dos bombeiros voluntários de Castanheira de Pera, no quilómetro 7. O carro roda e embate contra a barreira e começa a arder. Os bombeiros tentam ajudar, mas percebem que os 3 ocupantes morreram no impacto e não há como resgatá-los devido ao fogo intenso. Esta história provavelmente vocês já conheciam. Aliás, existem muitas histórias deste acidente, eu não vou poder contá-las todas, eu estou a contar aqui esta especificamente porque também resultou na morte de um bombeiro e que estava nestes 5 que eu vos vou falar agora. A equipa de 5 bombeiros, Fernando Tomé, Rui Rosinha, Fernando Almeida, Filipe Rodrigues e Gonçalo Conceição, vinha do incêndio de Moninhos para reforçar Castanheira de Pera. Entram na EN 236 por volta das 7h30. Passam pelo fumo denso, projeções incendiárias e visibilidade quase nula. No quilómetro 7, o Mercedes colide contra a carrinha dos bombeiros. Ao saírem do veículo, os bombeiros são atingidos por uma onda de calor extremo. Máscaras derretem, a pele queima e isto sem chamas vivas. Ou seja, eles não estavam a ser queimados pelas chamas, ou pelo menos com o contacto direto, mas sim pelo calor que estava, porque estavam cercados pelo fogo. Eles tentaram socorrer o Mercedes, mas rapidamente as viaturas começaram a arder. Fugindo para o cruzamento de Vilas de Pedro, protegem-se com placas de estrada e equipamento, revezando-se para enfrentar o calor. Alguns bombeiros gritavam de dor, acreditavam mesmo que iam morrer e nos testemunhos deles era o que pensavam mesmo que poderia acontecer. Imaginem o que é sentir isto, não há hipótese. Por isso é que eu disse que este vídeo é bastante duro de ouvir, mas acho que é importante nós sabermos. As comunicações falhavam repetidamente e só conseguiram pedir realmente o socorro às 8h44. Mais tarde são encontrados por populares e posteriormente recolhidos por ambulâncias. Filipa e outros transportados para Coimbra, Rui Rosinha para o Porto devido a lesões graves nos pulmões, mas sobreviveu. E foi precisamente nesta viagem que um bombeiro acabou por falecer e vamos falar dele porque temos que dar valor ao que ele fez. Ele inclusive é considerado um dos heróis que comoveu o país e terá para sempre o nosso respeito. Gonçalo Conceição, 38 anos e natural da zona, faleceu no dia 19 de junho de 2017, 2 dias depois do incidente ter deflagrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Gonçalo não resistiu aos ferimentos que sofreu quando combatia as chamas de Pedrógão. Até ao funeral, o seu corpo permaneceu no quartel, ainda com a bandeira a meia haste. Após o acidente que a sua unidade sofreu na Estrada da Morte, quando chegou o primeiro auxílio médico, Gonçalo, que se encontrava num dos estados mais graves, abdicou de ser dos primeiros a receber ajuda. O choque fora de tal modo frontal que o carro que embateu no veículo em que a unidade seguia terminou capotado e implodido. Os ferimentos dos bombeiros voluntários decorreram dessa explosão enquanto tentavam retirar os civis do interior do veículo. Gonçalo seria um rapaz querido pelos conterrâneos e, passo a citar, ele era um espetáculo sempre bem disposto. Toda a gente gostava dele, família ou desconhecidos. Tinha um restaurante local, uma churrasqueira chamada Oassa, que era a sua alcunha. E eu acho que mais respeito por isto, por pessoas que têm estes atos, não é qualquer um que fazia esta profissão e temos que ser honestos. Não é qualquer um que dava o seu corpo às balas, vamos dizer assim. Claro que o país e todos nós os respeitamos para sempre
e realmente eu queria deixar esta parte no vídeo porque para mim é muito importante deixar esse sentimento de gratidão que obviamente que estas pessoas têm um senso de altruísmo completamente diferente e quero mesmo deixar esse respeito, acho que é muito importante aqui no vídeo. Tenho também aqui o testemunho de um bombeiro e este era um dos 5 bombeiros e ele ficou com sequelas para sempre e acho fundamental também deixar esta informação aqui no vídeo. Para quase todos os que foram apanhados pelo fogo em Pedrógão Grande, há um antes e um depois de 17 de junho de 2017. Rui Rosinha sentiu-se na pele, literalmente. O ex-bombeiro de Castanheira de Pera, que esteve num acidente com o carro de combate a incêndios, foi retirado daquele inferno sabendo que nada voltaria a ser igual. Ao chegar ao centro de saúde, já não reconhecia o seu próprio corpo. As queimaduras, a pele destruída, a dor. Depois disso, ficou 3 meses em coma e meio ano internado, passando por 14 cirurgias de reconstrução. Hoje vive com polineuropatia, uma doença que afeta vários nervos do corpo e continua a lutar todos os dias contra as sequelas físicas e psicológicas deixadas por esta tragédia. Rui não anda sem muleta, deixou de conseguir trabalhar, teve reforma antecipada e abandonou os bombeiros, que eram o seu maior orgulho. Até as rotinas mais simples com os seus filhos desapareceram. Já não consegue jogar à bola ou fazer atividades físicas com eles. E passa a citar pelas palavras do mesmo: não consigo ajudar como antes, isso custa muito. Apesar de tudo, Rui diz que não sente revolta, sente mágoa. Mágoa pelo que viveu, pelo que perdeu e pela morte do seu amigo e colega Gonçalo Conceição, que seguia com ele no veículo de bombeiros naquela noite. Nos primeiros tempos conseguia distanciar-se do trauma, mas agora, 5 anos depois, e frise que esta notícia foi retirada em 2022, ele admite: quem diz que melhora não melhora, as coisas estão sempre muito presentes. A sua vida tornou-se uma sequência de consultas, fisioterapia e deslocações constantes a Coimbra. É chato, resumo o mesmo. Mantém alguns hábitos, como ir ao café, conversar e participar na associação de vítimas dos incêndios, mas sente um vazio enorme. Sonha fazer formação na área da proteção civil, algo que lhe devolve ao propósito. Foi apelidado bombeiro-herói, mas isso não o conforta. Para ele, os verdadeiros heróis foram os que morreram, e mesmo esse título não lhe trouxe melhorias materiais. Depois de 3 anos de baixa, acabou reformado com cerca de 700 euros, menos que o salário que recebia como técnico no município. Ele chega mesmo a dizer: quem se magoou a proteger populações devia pelo menos ver reconhecido o valor no seu ordenado. Os filhos que viveram o trauma de quase perder o pai ficaram marcados psicologicamente, mas surpreendentemente pensam em seguir os passos dele. Gonçalo até admite: não os vou empurrar, mas gostava que fossem bombeiros, confessa. Mesmo com o coração nas mãos, diz que apoiará as suas decisões. E acho que não há nada mais bonito do que estas palavras. Mais uma vez eu digo-vos, para mim está-me a gostar muito de fazer este vídeo, emocionalmente custa mesmo muito a falar. E às vezes quando nós fazemos estes relatos é complicado porque é emocional. Obviamente que eu sei que isto é necessário para nós também termos compaixão pelo próprio ser humano e também vermos que há seres humanos que têm um nível de empatia gigantesco e que realmente, se tu estiveres em perigo, estas pessoas muito provavelmente iriam ajudar-te. E não é toda a gente que é assim. E está tudo bem, nós somos seres humanos diferentes, mas há que dar valor a este tipo de pessoas e infelizmente em Portugal não é algo que aconteça e isso também custa muito ver. E eu quero que vocês tenham a noção que a maior taxa de mortalidade aconteceu mesmo naquela estrada, na Estrada da Morte, numa zona entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, onde 47 pessoas morreram dentro dos seus carros ou perto deles, quando o incêndio atingiu a área. 30 delas morreram presas no interior dos seus veículos, enquanto as outras 17 morreram nas proximidades ao tentarem escapar a pé. Uma pessoa morreu mesmo atropelada. Apesar da causa da morte de 30 pessoas ter sido atribuída à carbonização, especialistas dizem que a verdadeira causa da morte poderá ter sido a inalação de fumos e que essas mesmas pessoas só terão sido carbonizadas muito tempo depois de terem falecido. A área ardida foi mais de 53 mil hectares, atingiu valores recorde e expôs fragilidades profundas na prevenção, coordenação e resposta operacional. As imagens, os relatos e o impacto humano atravessaram fronteiras e correram o mundo, transformando este incêndio num símbolo de urgência de reformar a gestão florestal e os sistemas de proteção civil em Portugal. O incêndio foi tão grande que foram milhares de bombeiros de todo o país de norte a sul que ao longo desta tragédia combateram as chamas em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Alvaiazer, Penela, Góis e Pampilhosa da Serra. Chegaram a ser cerca de 3 mil num só dia, apoiados por veículos, por helicópteros e aviões enviados por França, Espanha e Marrocos. Na tarde de 20 de junho chegou a ser noticiado que um helicóptero terá caído e quando questionado
pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ele não pôde confirmar, mas mais tarde a Autoridade Nacional de Proteção Civil desmentiu as notícias que davam conta da queda do avião, atribuindo os relatos de algumas testemunhas à explosão de uma bilha de gás numa relote. Para vocês ficarem completamente chocados, a área que ardeu de Pedrógão Grande foi de 81%. Estes fogos terão afetado aproximadamente 500 habitações, 169 da primeira habitação, 205 da segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também afetadas, assim como os empregos de 372 pessoas. E agora toda esta informação nos deixa muitas perguntas. E é realmente qual é que foi a causa deste incêndio? Porque eu diria que há muitas conjecturas, há muitas teorias do que poderá ter acontecido. Existe realmente uma causa mais aceite e também a explicação para nós entendermos porque é que este incêndio teve proporções tão grandes, porque eu não sei se vocês se lembram, evoluiu de forma explosiva. Houve circunstâncias em termos de temperatura, de ventos, que fizeram com que este incêndio se tornasse ainda mais explosivo. Existiram também outras controvérsias, realmente foram pessoas condenadas e eu ainda não te vou dizer porquê, mas vais perceber na segunda parte. Eu tenho que deixar aqui um bocadinho curioso para tu assistires o vídeo da manhã, que vai acontecer às 8h15, ou seja, domingo às 8h15, e para além disso entendermos também se realmente houve mão criminosa neste incêndio e sobretudo quais também foram as falhas que aconteceram para que esta tragédia tenha resultado na morte de tanta gente. Fora isso, eu espero que estejam bem e muito obrigado, até à próxima. O Vasco!